Olá! Na busca pela verdade sobre a origem dos nativos americanos e sua relação com as narrativas do Livro de Mórmon, encontramos uma complexa interseção entre fé e ciência. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma que o Livro de Mórmon contém um registro histórico desses povos, traçando sua origem até as antigas tribos de Israel. Diversos profetas afirmaram isso categoricamente, como o profeta Spencer W. Kimball. Vamos ver um trecho de seu discurso. The Indian is a Lamanite. There are South American, Central American, Mexican, Polynesian, and other Lamanites running into millions who are not specifically called Indians, though they are related Lamanites. The Lamanites are a mixture of many. Undoubtedly there is in their veins the blood of Nephi, Joseph, and Jacob, as well as that of Laman, Lemuel, and Sam, also of the Mulekites of Judah. They are not Orientals. They are from the Near East. The 12 apostles who were associated with the prophet Joseph proclaimed this to the world. Quoting, "He, the Lord, has revealed the origin and the records of the aboriginal tribes of America and their future destiny, and we know it. We also bear testimony that the Indians, so-called, of North and South America, are a remnant of the tribes of Israel." Apesar das afirmações dos profetas videntes e reveladores da Igreja sobre a origem dos nativos americanos ser do Oriente Médio e não da Ásia, como afirmado por Kimball, as descobertas da ciência, especialmente os estudos de DNA, lançam dúvidas sobre essas afirmações. Thomas Murphy, um cientista, membro da Igreja, enfrentou a excomunhão por desafiar essas concepções com base em análises genéticas que contradizem as crenças da Igreja. O jornal Los Angeles Times, na época, fez a seguinte reportagem sobre a excomunhão de Murphy por apostasia. Vamos ver. Cientista mórmon, Igreja confronta-se por teste de DNA. O antropólogo Thomas W. Murphy decidiu testar um princípio fundamental de sua fé mórmon com a tecnologia mais recente. Ele se perguntou, será que a análise de DNA mostraria, como ensina o Livro de Mórmon, que muitos índios americanos são descendentes de antigos israelitas? Sua conclusão? Negativa. O resultado? Excomunhão. Se um painel disciplinar da Igreja hoje o considerar culpado de apostasia. Em outro trecho diz, infelizmente, não existe oposição leal, disse Kate Worthington, moradora de Salt Lake City e crítica da Igreja. Eles dizem, quando o profeta fala, o pensamento foi feito. Eles honestamente acreditam que as pessoas da Igreja não deveriam discutir e discordar. A Igreja, disse Hanks, simplesmente não sabe o que fazer com nenhuma das facções fora da sua ortodoxia. Os críticos da Igreja dizem temer que a perspectiva da excomunhão de Murphy tenha um efeito inibidor sobre outros estudiosos mórmons que desejam permanecer na Igreja. Murphy reconhece que a sua posição significa que as probabilidades de permanecer na Igreja estão esmagadoramente contra mim. A fé mórmon irá sobreviver de uma forma ou de outra, disse ele. Mas a questão importante é como irá lidar com as novas evidências científicas. A Igreja Católica sobreviveu a Galileu, mas primeiro teve que admitir que estava errada. Neste vídeo, mergulharemos nas controvérsias em torno do DNA dos nativos americanos, examinando de perto as evidências científicas e as implicações para a fé dos santos dos últimos dias. Vamos explorar se as narrativas do Livro de Mórmon encontram apoio na ciência moderna, ou se há uma lacuna irreconciliável entre essas perspectivas. Vamos então à análise de hoje. Desde a publicação do Livro de Mórmon, a Igreja ensinava que os nativos americanos eram descendentes diretos dos Lamanitas, conforme indicado no livro, e nas revelações de Joseph Smith. A narrativa do Livro de Mórmon começa com Lehi, que deixa Jerusalém e chega às Américas desabitadas com sua família. Seus descendentes formam duas civilizações, os Nefitas e Lamanitas. Essas populações, contando milhões de indivíduos e outros grupos mencionados no Livro de Mórmon, como os Jareditas e Mulequitas, também seriam originários de Israel. Assim, todos os indígenas americanos deveriam ter DNA correspondente ao do Oriente Médio. A introdução do Livro de Mórmon, adicionada por Bruce R. McConkie em 1981, afirma claramente que
Milhares de anos depois, foram todos destruídos, exceto os lamanitas, e eles são os principais ancestrais dos índios americanos. Os avanços nos estudos de DNA desde 1981 demonstraram conclusivamente que os nativos americanos são originários da Ásia e não do Oriente Médio. Em resposta a esses resultados, a Igreja alterou a introdução do Livro de Mórmon em 2006 para milhares de anos depois, foram todos destruídos, exceto os lamanitas, que estão entre os ancestrais dos índios americanos. A alteração de uma palavra pode parecer pequena, mas indica um grande reconhecimento da Igreja de que as suas alegações sobre os lamanitas conflitam com estudos de migração, arqueologia e avanços em DNA. Essa mudança redefine a premissa do Livro de Mórmon. No ensaio da Igreja sobre tópicos do Evangelho referente ao DNA e o Livro de Mórmon, há uma admissão significativa logo no primeiro parágrafo que diz: alguns argumentam que as migrações mencionadas no Livro de Mórmon não ocorreram porque a maior parte do DNA, identificado até hoje em povos nativos modernos, é mais semelhante ao de populações orientais asiáticas. O primeiro parágrafo revela que até a Igreja agora reconhece que os nativos americanos descendem de populações asiáticas, contradizendo o ensino de que são descendentes dos lamanitas, como foi dito desde Joseph Smith até os líderes atuais. O problema é que o Livro de Mórmon afirma claramente que as Américas eram a terra prometida para Lehi e seus descendentes, sem mencionar outras populações de origem asiática. Spencer W. Kimball declarou em uma devocional da BYU em 1967, intitulado Os Lamanitas, Seu Fardo, Nosso Fardo, o seguinte: eles não são orientais, eles são do Oriente Médio. Não é impossível que um pouco de sangue oriental possa ter vazado através do Estreito de Bering, como afirmam algumas pessoas. Mas, basicamente, esses lamanitas, incluindo os indianos, são os descendentes de Lehi, que deixou Jerusalém 600 anos antes de Cristo. É importante notar que os cientistas sabem que os povos das Américas são originários da Ásia, desde meados do século XX, algo posteriormente confirmado pelo DNA. Por isso, Kimball afirmou em 1967 que os nativos americanos não eram orientais. Na época, era mais fácil contestar a teoria crescente do Estreito de Bering. No entanto, o ensaio da Igreja agora admite claramente que a ciência mostra que os nativos americanos possuem DNA asiático. O ensaio diz: as provas reunidas até hoje sugerem que a maioria dos nativos americanos possui muito do DNA asiático. Os cientistas teorizam que em uma época que antecedeu os relatos do Livro de Mórmon, um grupo relativamente pequeno de pessoas migrou do Nordeste Asiático para as Américas por meio de uma ponte de terra que conectava a Sibéria ao Alasca. Primeiro, quero destacar as palavras que a Igreja usa no início de seu ensaio para lançar dúvidas sobre as conclusões. Eles dizem que as evidências sugerem DNA asiático e que os cientistas teorizam que os primeiros habitantes das Américas vieram pela ponte terrestre de Bering. O DNA não sugere a origem asiática dos nativos americanos. Ele afirma isso claramente. A Igreja usa essas palavras para semear dúvidas ao longo do ensaio sobre as conclusões científicas. Isso é problemático porque o Livro de Mórmon é considerado um relato literal e histórico de como as Américas foram povoadas. Não apenas o DNA mostra claramente que os nativos americanos vieram da Ásia, mas também que chegaram dezenas de milhares de anos antes do período afirmado pelo Livro de Mórmon. Isso cria problemas não apenas para o Livro de Mórmon, mas também para quaisquer histórias bíblicas nele contadas. 3 exemplos do que o DNA nos revelou sobre os primeiros habitantes das Américas são o seguinte. Em um artigo da BBC intitulado DNA, de criança do Alasca, conta a história dos primeiros americanos. Disse o seguinte, em parte do artigo: os restos mortais de uma menina do Alasca com 11.500 anos lançaram uma nova luz sobre o povoamento das Américas. A análise genética da criança, aliada a outros dados, indica que ela pertencia a um grupo antigo e até então desconhecido. Os cientistas dizem que o que aprenderam com o seu DNA apoia fortemente a ideia de que uma única onda de imigrantes se mudou da Sibéria para o continente há pouco mais de 20 mil anos. Os níveis mais baixos do mar naquela época teriam criado terras secas no Estreito de Bering. Outro artigo, no site do Instituto Arqueológico da América, intitulado Naya, a nativa americana de 13 mil anos, diz: uma adolescente conhecida como Naya, cujo esqueleto, junto com outros 8, foi encontrado preservado debaixo d'água, em uma caverna na península de Yucatán. O colágeno de seus ossos foi datado com segurança de cerca de 13 mil anos atrás. Seu DNA foi sequenciado e é totalmente nativo americano, ancestral direto dos nativos americanos modernos e descendente do povo infantil de Sunrise. A datação e a composição genética de Naya também são consistentes com a recente descoberta em Montana dos restos mortais de um menino de 12.700 anos, conhecido como criança Anzik. A revista New Scientist, no artigo O primeiro homem conhecido com ascendência de DNA nativo americano viveu na Sibéria, publicado em maio de 2020,
revelou que um homem que viveu na Sibéria há cerca de 14 mil anos foi a primeira pessoa conhecida no mundo a ter a mistura específica de genes observada em pessoas com ascendência nativa americana. Revelou a análise do DNA de um dente fossilizado. Isso sugere que a ligação entre os antigos povos siberianos e nativos americanos é muito mais profunda e mais forte do que se pensava anteriormente. Isso deveria encerrar a discussão, já que a premissa em torno do Livro de Mórmon é relatar a história dos Lamanitas. Agora sabemos que o povo identificado por Deus como Lamanitas nas revelações a Joseph Smith não são Lamanitas, mas sim originários da Ásia, muito antes do período descrito no Livro de Mórmon. Para esclarecer, o Livro de Mórmon afirma que as Américas estavam desabitadas e foram preservadas para esse povo escolhido. Deus disse a Nef o seguinte em 2 Nef 1, nos versículos 8 a 9. E eis que é prudente que esta terra não chegue ainda ao conhecimento de outras nações, pois eis que muitas nações ocupariam totalmente a terra, de modo que não haveria lugar para uma herança, e permanecerão ignorados de todas as outras nações, a fim de que ocupem esta terra para si próprios, e não haverá ninguém para molestá-los. Deus disse aos Jareditas que os enviaria para aquele lugar onde homem nunca estivera, uma terra prometida, preservada para um povo justo, conforme Éter 2, de 5 a 7. Curiosamente, Éter aqui faz referência ao livro apócrifo de 2 Esdras, escrito cerca de 2000 anos após a história jaredita, que usou essa frase para descrever o destino das 10 tribos. O livro apócrifo de Esdras estava na versão de 1769 da Bíblia de King James, a mesma que Joseph Smith possuía ao produzir o Livro de Mórmon. O versículo diz: mas eles tomaram este conselho entre si, de que deixariam a multidão dos pagãos e iriam para um país mais distante, onde nunca a humanidade habitou. Elamã esclarece ainda mais, afirmando que a população original foi responsável por povoar todas as Américas, e diz: e aconteceu que se multiplicaram, e espalharam-se e foram da terra do sul para a terra do norte, e espalharam-se de tal forma que começaram a cobrir a face de toda a terra, desde o mar do sul até o mar do norte, do mar do oeste até o mar do leste. Ao ler essas passagens, fica claro que elas não permitem a existência de outras populações significativas que pudessem invalidar o DNA de Leí e seus descendentes. Vamos explorar um pouco mais o que o Livro de Mórmon nos diz em 1 Nef 18, versículo 25, que diz: e aconteceu que enquanto viajávamos pelo deserto da terra da promissão, descobrimos que havia animais de toda espécie nas florestas, vacas e bois e jumentos, e cavalos e cabras montesas, e toda espécie de animais selvagens úteis ao homem. Encontramos também toda espécie de minérios, tanto de ouro quanto de prata e de cobre. Se houvesse civilizações estabelecidas nas Américas, elas seriam mencionadas no Livro de Mórmon, ignorando os anacronismos dos animais listados no livro por enquanto. Se houvesse edifícios, estruturas ou estradas, eles seriam mencionados no Livro de Mórmon. A única razão para argumentar o contrário é a necessidade de resolver os problemas apresentados pelo Livro de Mórmon. Olhando além do Livro de Mórmon, aqui está a descrição de Joseph Smith sobre como as Américas foram povoadas na carta Wentworth. Neste importante e interessante livro se desenrola a história da América Antiga, desde o seu primeiro assentamento por uma colônia que veio da Torre de Babel, na confusão das línguas, até o início do século V da Era Cristã. Somos informados por esses registros que a América, nos tempos antigos, foi habitada por duas raças distintas de pessoas. Os primeiros foram chamados Jareditas e vieram diretamente da Torre de Babel. A segunda raça veio diretamente da cidade de Jerusalém, cerca de 600 anos antes de Cristo. Eles eram principalmente israelitas dos descendentes de José. Os Jareditas foram destruídos na época em que os israelitas vieram de Jerusalém, que os sucedeu na herança do país. A principal nação da segunda raça caiu em batalha no final do século IV. O restante são os índios que hoje habitam este país. Isso é notavelmente consistente e alinhado com o Livro de Mórmon, exatamente como seria esperado. A questão é como expressar isso. O Livro de Mórmon e os profetas que afirmavam receber revelações de Deus nos dizem que os nativos americanos eram descendentes dos Lamanitas. Aqui estão apenas alguns exemplos registrados por Joseph Smith como revelações de Deus. Doutrina e Convênios 54:8 diz: e assim viajareis para as regiões do oeste, para a terra de Missouri, até as fronteiras dos Lamanitas. Doutrina e Convênios 19:27 diz: que é minha palavra aos gentios, para que logo seja levado aos judeus, de quem os Lamanitas são remanescentes, para que creiam no Evangelho e não mais esperem que venha um Messias já vindo. Doutrina e Convênios 3:18 diz: e esse testemunho chegará ao conhecimento dos Lamanitas e dos Lemuelitas e dos Ismaelitas, de que degeneraram na incredulidade devido à iniquidade de seus antepassados. Doutrina e Convênios 28:8 diz: e agora, eis que eu te digo que irás aos Lamanitas para pregar-lhes meu evangelho. Essas escrituras revelam algo intrigante. Deus instruiu os profetas a enviar mensageiros para pregar aos Lamanitas. Mas até hoje, os profetas, videntes e reveladores, que alegaram ter encontrado o Jardim do Éden em Missouri,
não conseguiram encontrar os lamanitas para compartilhar as bênçãos do Evangelho e a história de seu povo conforme registrada no livro de Mórmon. Ao ler essas revelações, e há outras, além desses 4 exemplos, fica evidente de que Deus estava instruindo Joseph Smith de que os lamanitas eram os nativos americanos do Missouri. Isso é incontestável. E agora sabemos que esses nativos americanos não têm nenhuma ligação com a linhagem do livro de Mórmon. Não há nada mais claro do que isso. As revelações que Joseph Smith afirmou serem de Deus estão equivocadas. A igreja produziu vídeos dizendo aos nativos americanos e polinésios que eles são lamanitas, como este vídeo na tela intitulado People of Destiny, lançado em 1988, que, de fato, subtrai deles sua rica e real história, e até lhes disse que sua pele ficaria branca e encantadora se eles se juntassem à igreja e permanecessem fiéis. Isso foi abordado no vídeo sobre as escrituras mórmons e o racismo, mas isso apenas demonstra que os profetas da igreja acreditavam, sem hesitação, de que Deus lhes revelara quem eram os descendentes dos lamanitas. Mas não apenas acredite em minhas palavras. Ouça o que o apóstolo Mark E. Peterson disse. Se houvesse um grande número de outros povos aqui, quando os jareditas chegaram, ou quando Lehi chegou, certamente o livro de Mórmon teria dito isto. A terra foi reservada para os propósitos do Senhor e para seus povos, e o livro de Mórmon fornece suas histórias. Essa é uma informação feita tanto pelo livro de Mórmon, quanto por todos os profetas, videntes e reveladores da igreja. Agora, podemos testar essa teoria usando arqueologia, estudos de imigração e DNA. É inegável que as alegações do livro de Mórmon simplesmente não se sustentam. Os nativos americanos não apenas não têm nenhuma relação com a história dos lamanitas, mas também chegaram às Américas dezenas de milhares de anos antes do período descrito no livro de Mórmon. Dado que considero esse problema tão crucial que enfraquece completamente toda a premissa do livro de Mórmon, quero dedicar mais tempo às respostas apologéticas, mostrando que elas não resistem a um exame minucioso. Embora muitos sugiram que entender o DNA é difícil e que não deveríamos nos preocupar com isso, quero demonstrar que nossos cérebros são capazes de compreendê-lo e perceber por que isso sugere que o livro de Mórmon não é um registro histórico verdadeiro. Vou me concentrar principalmente no ensaio da igreja sobre o DNA, pois foi aprovado pela primeira presidência, mas também abordarei brevemente outras respostas comumente citadas. O que a igreja tem feito nas últimas décadas é efetivamente reescrever o livro de Mórmon, afirmando aos membros que a ciência é provisória e que havia outras populações quando Lehi chegou. Ambos os argumentos não se sustentam nas evidências, e é isso que irei abordar aqui. O ensaio da igreja diz: os princípios básicos da genética populacional sugerem a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa dos dados. As conclusões da genética, como as de qualquer ciência, são provisórias e ainda há muito trabalho a ser feito para compreender plenamente as origens das populações nativas das Américas. Nada se sabe sobre o DNA dos povos do livro de Mórmon. Como mencionei, o ensaio continua a empregar palavras destinadas a semear dúvidas no leitor sobre o que a ciência pode nos dizer. Nesta sessão, eles instruem os membros a adotar uma abordagem mais cuidadosa, que esteja alinhada com os pontos de vista da igreja, e sugerem que a ciência é tentativa em relação ao que pode ou não pode nos dizer. Isso vai de encontro ao que qualquer geneticista, não membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, diria. Embora seja verdade que a ciência do DNA nunca será completamente definitiva, como observou a geneticista Jamie Haynes Rand, que é membro da Igreja, ao dizer: se você estiver olhando para o DNA, o livro de Mórmon e a história étnica de longo prazo das populações indígenas, a imagem é como assistir a um carregamento de fotos, certo? Começa a ficar embaçado, começa a ficar mais claro, começa a ficar mais claro, e estamos ficando mais claros. E isso, a afirmação da igreja sobre os lamanitas, ainda não está funcionando. Esse é o cerne do problema das alegações apologéticas que buscam desconsiderar as evidências do DNA. A tecnologia está avançando constantemente, e à medida que a imagem se torna mais clara, não apenas há grandes mudanças nas opiniões atuais, mas as novas evidências estão descartando ainda mais qualquer possibilidade do livro de Mórmon ser considerado um texto histórico. A apologética mais comum, à medida que os avanços científicos declaram claro que os nativos americanos e polinésios não têm conexão com a narrativa do livro de Mórmon, é afirmar que havia outras populações que viviam ao lado das populações do livro de Mórmon. Isso é mencionado no ensaio da igreja, que diz: o livro de Mórmon fornece poucas informações diretas sobre o contato cultural entre os povos que descreve e outros que possam ter vivido nas proximidades. Consequentemente, a maioria dos primeiros santos dos últimos dias presumiu que os povos do Oriente Médio ou da Ásia Ocidental, como Jared, Lehi, Molech e seus companheiros, foram os primeiros, os maiores ou mesmo os únicos grupos a colonizar as Américas. Com base nessa suposição,
Os críticos insistem que o Livro de Mórmon não permite a presença de outras grandes populações nas Américas e que, portanto, o DNA do Oriente Médio deveria ser facilmente identificável entre os grupos nativo-modernos. A razão pela qual o Livro de Mórmon fornece poucas informações diretas sobre o contato cultural entre os povos que descreve e outros que possam ter vivido nas proximidades é porque simplesmente não houve tal contato, porque alguém esperaria encontrar informações sobre algo que não ocorreu, especialmente quando a compreensão geral era de que os lamanitas do Livro de Mórmon eram os ancestrais dos nativos americanos. O ensaio da igreja diz: uma breve revisão dos princípios básicos da genética ajudará a explicar como os cientistas usam o DNA para estudar as populações antigas. Também destacará a dificuldade de tirar conclusões sobre o Livro de Mórmon a partir do estudo da genética. Imediatamente, a igreja está sugerindo que o DNA é muito complexo para se tirar conclusões sobre suas implicações para o Livro de Mórmon. Embora grande parte do ensaio sobre DNA em si esteja bem escrito, ele é estruturado com uma visão geral destinada a dar aos membros razões para acreditar que ainda há uma chance remota de que o Livro de Mórmon possa ser histórico. Vamos considerar um exemplo exagerado e propositalmente simplista. Vamos imaginar que o diretor sênior da NASA certa vez afirmou que a Lua é feita de queijo verde, mas quando os astronautas pousaram, não encontraram nenhum. A conclusão óbvia seria que a Lua não é, nem nunca foi feita de queijo verde. Agora, suponhamos que a NASA contratou alguns apologistas lunares para escrever um ensaio para explicar a embaraçosa discrepância. Esse ensaio consistiria numa série de explicações e argumentos complicados sobre como, embora hoje saibamos que a Lua é feita de minerais, deveríamos, no entanto, dar crédito à afirmação oficial do realizador de que a química da Lua já foi predominada por produtos lácteos. Eles então apresentariam várias hipóteses sobre como o queijo poderia ter se transmutado em outra coisa ou desaparecido. Eles usariam algumas palestras científicas para ajudá-lo a se sentir confortável com o fato de que as pessoas mais inteligentes do que você estão no topo do problema do queijo e que, se você apenas mudar suas expectativas sobre o que o diretor da NASA realmente quis dizer com verde e queijo, você será capaz de se convencer de que a completa ausência de queijo é, de alguma forma, exatamente o que as pessoas realmente inteligentes deveriam ter esperado o tempo todo, e que você deveria deixar seus sentimentos pessoais informarem sua crença sobre a presença, há muito tempo, do queijo lunar. Você pode até ficar envergonhado por esperar ingenuamente encontrar queijo na Lua hoje, e criticado por não ter fé para acreditar que ele realmente estava lá, quando o diretor fez a afirmação. Mais uma vez, este exemplo é propositalmente exagerado, mas reflete exatamente o que a igreja faz com seus ensaios, pois estão plenamente cientes de que as evidências são tão esmagadoramente contrárias a eles que precisaram até mesmo alterar a introdução do Livro de Mórmon. O ensaio diz o seguinte: atualmente, o consenso científico sustenta que a grande maioria dos nativos americanos pertence a sub-ramos dos haplogrupos C e Q14 do cromossomo Y e aos haplogrupos A, B, C, D e X do DNA mitocondrial, todos os quais aparecem ter vindo para as Américas através de migrações do leste asiático. Os estudos em curso continuam a fornecer novos conhecimentos que desafiam e confirmam conclusões anteriores. Por exemplo, um estudo de 2014 indica que até 1/3 do DNA dos nativos americanos pode ter tido origem antigamente na Europa ou na Ásia Ocidental. A partir dessa evidência, os cientistas concluem que alguns europeus ou asiáticos ocidentais migraram para o leste através da Ásia, misturando-se com um grupo que eventualmente migrou para as Américas milênios antes dos eventos descritos no Livro de Mórmon. Essa é uma resposta fácil de entender e que a igreja está complicando, colocando dados genéticos para os membros leigos. Todavia, a igreja fornece a resposta no próprio parágrafo. Quando eles mencionam antes dos eventos descritos no Livro de Mórmon, estão admitindo que essas pessoas chegaram às Américas muito antes da época do Livro de Mórmon e, de alguma forma, sobreviveram ao dilúvio global, já sendo uma população estabelecida e generalizada quando ele chegou. Ou seja, a igreja precisa admitir que não houve um dilúvio global para aceitar a presença de outros povos, além dos lamanitas, no continente para manter viva a ideia do Livro de Mórmon como verdadeiro. Todavia, isso vai contra a história narrada em Éter. Além disso, uma divulgação completa nesse ensaio teria revelado que esse mesmo DNA é compartilhado com os antigos siberianos e que grande parte desse DNA também é compartilhado por todos os seres humanos, independentemente de onde vivam. Novamente, esse exemplo foi usado para tranquilizar os membros SUD de que realmente existe DNA da Eurásia Ocidental nas Américas, mas acaba indo contra a narrativa do Livro de Mórmon
pois é anterior tanto aos jareditas quanto aos nefitas. Voltando ao ensaio da igreja, diz: marcadores adicionais de DNA da Europa, Ásia Ocidental e África existem no DNA das populações nativas modernas, mas é difícil determinar se são resultado de migrações anteriores a Colombo, como as descritas no Livro de Mórmon, ou se são decorrentes da mistura genética que ocorreu após a conquista europeia. De acordo com o antropólogo Thomas Murphy e o geneticista Simon Southerton, que descobriu essa informação enquanto ainda era um bispo crente da igreja, o DNA dos nativos americanos é 99,4% asiático. O restante, 0,6%, foram identificados como uma mistura pós-colonização, de origem espanhola e africana. O artigo publicado por eles no periódico Science Fiction diz: Murphy e Southerton encontraram que 99,4% do DNA de amostras publicadas de 7.300 nativos americanos demonstraram sua maior afinidade com populações do norte e leste asiático, e não do Oriente Médio. Os 0,6% restantes apresentaram afinidades a linhagens encontradas na África e na Europa. A maioria é provavelmente o resultado de mistura recente, muito depois dos eventos do Livro de Mórmon. Assim, a chance de um nativo americano ter sangue hebraico, mesmo que mínima, é descartada, pois os 0,6% restantes de seu DNA provém de linhagens africanas ou europeias, eliminando a possibilidade de uma conexão com os lamanitas do Oriente Médio. O ensaio da igreja também diz: isso deve-se em parte ao fato de o relógio molecular utilizado pelos cientistas para datar os marcadores do cromossomo Y e do DNA mitocondrial não ser suficientemente sensível para identificar o momento das migrações que ocorreram recentemente, apenas algumas centenas ou mesmo alguns milhares de anos atrás. Novamente, esta é uma afirmação muito direta que simplesmente não se sustenta. De acordo com Eric Fairfield, que possui PhD em biologia molecular, na entrevista ao Mormon Stories Podcast, disse que existem milhares de estudos que mostram exatamente quão preciso é o relógio molecular e onde ele vai um pouco mais rápido e um pouco mais devagar. Você pode calibrar o relógio mitocondrial provavelmente para todos os animais do planeta, de modo que ele não indique o segundo. Mas isso acontece dentro de algumas centenas de anos, o tempo todo, e às vezes muito mais perto do que isso. A igreja está tentando usar o fato de que não há informações 100% consolidadas para lançar dúvidas sobre tudo o que sabemos. Isso é semelhante à abordagem adotada com a tradução incorreta de Joseph Smith dos papiros do Livro de Abraão, onde citam diferenças entre estudiosos não SUD, mas não reconhecem que todos esses estudiosos concordam que Joseph Smith errou nas traduções. Simon Southerton, geneticista, cientista e pesquisador da Commonwealth Scientific da Austrália, fez a seguinte consideração dessas análises SUD. Nesse momento confuso para os santos dos últimos dias, que lutam sobre o que decidir sobre os desafios do DNA, acredito que alguns dos escritos apologéticos, incluindo os de Ostler e King, beiram o que chamo de superapologética, uma abordagem a todo custo para defender a historicidade do Livro de Mórmon. Isto é, na sua urgência em defender o Livro de Mórmon como um registro histórico, muitos apologistas não estão apenas a deturpar a investigação molecular, mas também a criar um clima que está a forçar muitos santos dos últimos dias a abordarem a igreja. Mas ainda mais surpreendente para mim do que as cortinas de fumaça sobre a investigação do DNA é a subestimação dos superapologistas dos danos às fundações mórmons que surgem do seu desafio à autoridade profética. Surpreendentemente, Ostler, King e outros defendem uma posição heterodoxa, a de que a maioria dos líderes da igreja, incluindo Joseph Smith, compreenderam mal a escala do relato do Livro de Mórmon. Ao fazer essa afirmação, eles estão minando profundamente um dos ideais centrais do mormonismo. Como argumentaria abaixo, acredito que existe uma alternativa melhor a esse extremismo. Continuando, o ensaio da igreja diz: os cientistas não excluem a possibilidade de migrações adicionais e em pequena escala para as Américas. Como mencionado anteriormente, a igreja está citando um artigo sobre os restos mortais do menino Malta, de 24 mil anos, na Sibéria, cujo DNA indica que ele foi ancestral dos nativos americanos e que seus ancestrais têm raízes no Oriente Médio. Na verdade, essa é mais uma evidência contra o Livro de Mórmon, pois data o DNA da Eurásia Ocidental dos antigos americanos em 24 mil anos antes da época do Livro de Mórmon, conforme grifei no artigo. Isso significa que esse DNA não poderia ter vindo dos jareditas ou leitas, e também implica que o dilúvio global nunca ocorreu, pois esse DNA se manteve nas populações até os tempos modernos. Esse é o problema que a igreja enfrenta nesse ensaio. Cada vez que eles respondem a um problema, se você examinar as citações que fazem, verá que isso apenas refuta ainda mais as afirmações do Livro de Mórmon de ser histórico. Esse artigo é frequentemente citado pelos apologistas da igreja como prova do Livro de Mórmon, conforme coberto pela National Geographic.
O problema é que, quando membros ou apologistas citam esse artigo, não percebem que ele realmente refuta o Livro de Mórmon, pois os eventos descritos ocorreram muito antes, não apenas do Livro de Mórmon, mas também da história de Adão e Eva. Continuando, o ensaio diz: por exemplo, uma análise genética de 2010 de um paleo-esquimó bem preservado com 4.000 anos de idade na Groenlândia levou os cientistas a levantar a hipótese de que um grupo de pessoas, além das da Ásia Oriental, tinha migrado para as Américas. Na verdade, neste trecho, o que vemos é um grande testemunho do poder da genética populacional. Esse indivíduo, paleo-esquimó, data da época jaredita, mas seu DNA não deixa dúvidas sobre sua origem. O que seria surpreendente, por outro lado, seria encontrar um esqueleto mesoamericano da época jaredita com material genético de origem do Oriente Médio. Mas isso não aconteceu. Parece que o oposto é verdadeiro, o que nos faz questionar por que a Igreja concluiu isso em seu ensaio. A resposta é que eles provavelmente esperam que os membros não examinem as citações usadas para defender esses pontos. O ensaio continua dizendo: comentando esse estudo, o geneticista populacional Marcus Feldman, da Universidade de Stanford, disse: os modelos que sugerem uma migração única são geralmente considerados sistemas idealizados. Pode ter havido pequenas migrações acontecendo durante milênios. Marcus Feldman estava falando especificamente sobre as migrações dos esquimós inuits, que podem ser claramente vistas no DNA de seus restos mortais. Novamente, isso é o oposto do que o ensaio da Igreja afirma sobre os povos do Livro de Mórmon do mesmo período, cujos marcadores genéticos específicos, segundo a Igreja, foram de alguma forma perdidos. Em outras palavras, a Igreja quer que você acredite que os cientistas podem rastrear todas as diferentes migrações a partir do DNA, mas também quer que você acredite que o DNA das populações do Livro de Mórmon simplesmente desapareceu. O ensaio continua falando agora sobre o efeito fundador, dizendo: uma razão pela qual é difícil usar evidências de DNA para tirar conclusões definitivas sobre os povos do Livro de Mórmon é que nada se sabe sobre o DNA de Leí, Sara, Ismael e outros que vieram para as Américas. Mesmo que os geneticistas tivessem uma base de dados do DNA que existe agora entre todos os grupos modernos de índios americanos, seria impossível saber exatamente o que procurar. É impossível que cada membro dos grupos emigrados descritos no Livro de Mórmon tivesse DNA típico do Oriente Médio, mas também é possível que alguns deles carregassem DNA mais típico de outras regiões. Neste caso, os seus descendentes poderiam herdar um perfil genético que seria inesperado, dado o local de origem da sua família. Este fenômeno é chamado de efeito fundador. Essa questão é facilmente respondida se não tentarmos encaixar uma estaca quadrada em um buraco circular. Mas é verdade que nada se sabe sobre o DNA que Leí, Sara, Ismael e outros trouxeram para as Américas. O Livro de Mórmon nos diz claramente que a família de Leí era composta por israelitas de Jerusalém. Este ensaio sugere que devemos considerar que os leítas poderiam ter sido descendentes de siberianos que se mudaram temporariamente para Jerusalém antes de construírem um navio e virem para a América? Um artigo da Inside de 1975, disponível no site da Igreja, intitulado Quem e Onde Estão os Lamanitas?, explica o seguinte: neste grupo composto está o sangue de Israel, pois sabemos que Leí era da tribo de Manassés, conforme Alma 10:3, que Ismael era de Efraim e que Moleque era de Judá, sendo um descendente do rei Davi através de Zedequias. Não se deixe enganar pela ideia de que não temos DNA dos indivíduos do barco de Nef. Não estamos buscando perfis de DNA específicos, mas analisando a genética populacional. O Livro de Mórmon indica que Moleque, um dos fundadores, era filho do rei Zedequias, de Jerusalém, uma linhagem bem documentada. Joseph Smith afirmou que os lamanitas eram principalmente israelitas dos descendentes de Joseph, conforme a carta Wentworth. Também sabemos que Leí precisava das placas de latão para preservar sua genealogia, que a ligava a José. Portanto, não há razão para a Igreja sugerir que estamos procurando algum DNA em comum ou desconhecido. Os autores deste ensaio estão sendo intencionalmente enganadores ao afirmar que nada se sabe. Recebemos informações suficientes nas Escrituras para entender o que deveríamos ver nos nativos americanos, se fossem descendentes dos lamanitas. Outra parte do artigo da Inside era tão enganoso que chegava a mostrar a densidade populacional e os locais onde esses lamanitas se encontravam na América. Continuando, essa próxima seção do ensaio é crucial para destacar quão inúteis são esses argumentos apologéticos. O ensaio diz: considere o caso do Dr. Hugo A. Perego, um geneticista populacional santo dos últimos dias. Sua genealogia confirma que ele é italiano de várias gerações, mas o DNA de sua linhagem genética paterna é de um ramo do haplogrupo C asiático nativo americano. Isso provavelmente significa que, em algum momento ao longo da linha, um evento migratório da Ásia para a Europa levou
a introdução de DNA típico do local de origem de Pérego. Se Pérego e a sua família colonizassem uma massa de terra isolada, os futuros geneticistas que conduzissem um estudo dos cromossomos Y dos seus descendentes poderiam concluir que os colonos originais dessa massa de terra eram da Ásia e não da Itália. Este exemplo é, na verdade, contraproducente para a Igreja, pois também revelaria um componente italiano em seu DNA. Essa ilustração é irônica, pois contradiz o que este ensaio afirma sobre o DNA e os povos do Livro de Mórmon. O Dr. Pérego descobriu ter marcadores asiáticos em sua linha paterna, apesar de seus ancestrais terem chegado à Itália há muitas gerações. Inicialmente, o Dr. Pérego acreditava erroneamente ter ascendência puramente italiana, até que os testes genéticos esclareceram sua ancestralidade. Ele não precisou de uma amostra de tecido de um ancestral distante para responder à pergunta: por que confiar na ciência em seu próprio caso e mudar de ideia sobre sua ancestralidade, mas não estar disposto a fazer o mesmo com o Livro de Mórmon? Sua crença anterior revelou-se falsa, e agora ele aceita as novas provas científicas, assim como fazemos com qualquer coisa que não entre em conflito com uma crença profundamente arraigada. O ensaio conclui esse trecho dizendo: essa história hipotética mostra que as conclusões sobre a genética de uma população devem ser informadas por uma compreensão clara do DNA dos fundadores da população. No caso do Livro de Mórmon, informações claras desse tipo não estão disponíveis. A primeira frase está absolutamente correta. Para ter compreensão do DNA de uma civilização, ela precisa existir, o que não é possível analisar as civilizações do Livro de Mórmon, porque não há indícios dela. Como já mencionei, este é simplesmente um problema do qual a Igreja não pode se afastar de uma maneira que seja conciliável com suas próprias escrituras, pois estas fornecem informações específicas sobre a origem de Lehi e de todos os grupos do Livro de Mórmon. A passagem de título do livro, escrita por Moroni, nos diz que ele foi escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel. Joseph Smith afirmou que esta página de título era uma tradução direta das placas de ouro, o que significa que estes não são os pensamentos de Joseph Smith, mas a palavra de Deus. Se o Livro de Mórmon foi escrito para os Lamanitas, então é evidente que eles ainda devem existir. E o Livro de Mórmon não apenas dá pistas de que eles são nativos americanos por causa de sua pele escura, mas Deus confirma isso em revelações a diversos profetas. Uma publicação do Church News, de 9 de julho de 1988, reflete o que estou dizendo. O título da publicação diz: os profetas modernos indicaram que os habitantes das ilhas do Pacífico são descendentes de Lehi. No corpo da publicação, dizem diversos trechos que os habitantes das ilhas do Pacífico são descendentes de Lehi. O trecho diz: Merra relatou que o presidente Smith disse: gostaria de dizer a vocês, irmãos e irmãs da Nova Zelândia, vocês fazem parte do povo de Hagot, e não há nenhuma dúvida, talvez, sobre isso. Outros profetas referiram-se aos ilhéus do Pacífico como descendentes de Lehi. Na oração dedicatória do Templo do Havaí, em 27 de novembro de 1919, o presidente Heber J. Grant agradeceu porque os descendentes de Lehi, nesta terra favorecida, chegaram ao conhecimento do Evangelho. Ele pediu que o Senhor abençoasse os nativos desta terra, para que todas as grandes e gloriosas promessas feitas a respeito dos descendentes de Lehi se cumpram neles. Na oração dedicatória do Templo da Nova Zelândia, em 20 de abril de 1958, o presidente David Mackay expressou: gratidão por teres guiado os descendentes do pai Lehi para estas ilhas férteis. Isso abre uma nova e complexa questão sobre o DNA, que derruba a tese deste ensaio por completo. Os manuais oficiais da Igreja consistentemente ensinaram que os povos nativos das Américas e das ilhas do Pacífico são lamanitas. O manual do Princípios do Evangelho ensinou que muitos descendentes de Lehi estão hoje recebendo as bênçãos do Evangelho. Agrupar os polinésios e os nativos americanos em uma única linhagem destrói qualquer tentativa deste ensaio de explicar os problemas específicos do DNA relativos aos nativo-americanos. O DNA dos habitantes das ilhas do Pacífico indica que eles vêm de uma parte da Ásia completamente diferente da dos índios americanos. Além disso, as ilhas especificamente identificadas pelos profetas e apóstolos modernos como sendo povoadas por Hagot e seus descendentes foram, na verdade, colonizadas muito depois dos tempos do Livro de Mórmon. Os humanos chegaram à Nova Zelândia no século XIV d.C., 800 anos depois de Moroni enterrar as placas de ouro. Não devemos assumir que isso seja apenas um erro dos redatores dos manuais da Igreja. É uma doutrina estabelecida desde Joseph Smith. Toda a premissa do Livro de Mórmon é trazer os lamanitas a Deus, mas a Igreja não tem ideia de quem são os lamanitas. Agora que o DNA mostrou que o que eles ensinaram anteriormente está incorreto. Mais adiante, no ensaio, a Igreja fala sobre o gargalo populacional. Ela diz: o gargalo populacional é a perda de variação genética que ocorre
quando um desastre natural, uma doença epidêmica, uma guerra massiva ou outra calamidade resulta da morte de uma parte substancial de uma população. Esses eventos podem reduzir gravemente ou eliminar totalmente certos perfis genéticos. Nesses casos, uma população pode recuperar a diversidade genética ao longo do tempo através de mutação, mas grande parte da diversidade que existia anteriormente é irremediavelmente perdida. O argumento é que, apesar de um evento conhecido como gargalo genético, onde um pequeno grupo de pessoas migrou da Ásia para as Américas e se espalhou, ainda podemos rastrear claramente a linhagem genética dos nativos americanos até as suas origens na Sibéria, e até um esqueleto de 24 mil anos atrás. Se o gargalo genético fosse um problema tão grande que apagasse completamente a ancestralidade genética, seria impossível descobrir de onde os nativos americanos vieram. Mas não é esse o caso. Mesmo com o gargalo, conseguimos rastrear suas origens com clareza. A Igreja tenta argumentar que a ciência não é definitiva e que os gargalos genéticos podem esconder a verdadeira origem dos povos do Livro de Mórmon. No entanto, isso não é verdade. A ciência genética atual mostra claramente que os nativos americanos vieram da Ásia, muito antes do período descrito no Livro de Mórmon, o que contradiz diretamente o que o Livro de Mórmon e os líderes da Igreja ensinam. Portanto, a genética é clara e confiável o suficiente para mostrar que as afirmações do Livro de Mórmon sobre a origem dos nativos americanos não são verdadeiras. O ensaio da Igreja continua dizendo o seguinte: além da guerra catastrófica no final do Livro de Mórmon, a conquista europeia das Américas nos séculos XV e XVI desencadeou uma cadeia cataclísmica de eventos. Como resultado da guerra e da propagação de doenças, muitos grupos de nativos americanos sofreram perdas populacionais devastadoras. Um antropólogo molecular observou que a conquista exprimiu toda a população ameríndia através de um gargalo genético. Ele concluiu: esta redução populacional alterou para sempre a genética dos grupos sobreviventes, complicando, assim, qualquer tentativa de reconstrução da estrutura genética pré-colombiana da maioria dos grupos do Novo Mundo. Primeiro, é importante lembrar que, segundo o Livro de Mórmon, uma guerra catastrófica deixou muitos lamanitas vivos, que são supostamente os ancestrais diretos dos nativos americanos. Então, a ideia de que apenas alguns poucos sobreviveram não faz sentido, já que os lamanitas continuaram a povoar as Américas depois do período descrito no Livro de Mórmon. Em segundo lugar, o geneticista Sud, Hugo Perego, que foi citado anteriormente, provavelmente é o autor do ensaio que estamos discutindo, e ele está basicamente citando a si mesmo. Sim, as doenças e guerras trazidas pelos europeus alteraram a composição genética dos antigos americanos, mas de uma maneira que podemos medir e entender. A Igreja quer que acreditemos que essas pressões genéticas eliminaram especificamente os genes dos nefitas, lamanitas, jareditas e mulequitas, mas deixaram intactos os genes de outros povos antigos, que são muito mais antigos. Isso é um raciocínio muito duvidoso. Além disso, temos sequenciado DNA de restos arqueológicos antigos, como o homem Kennewick, de 8.500 anos, e outros indivíduos de 12.000 a 13.000 anos de idade, de locais como Montana e Yucatán. Todos esses dados mostram que os povos das Américas descendem de antigos siberianos, sem nenhuma evidência de genes do Oriente Médio. Para completar, até podemos medir a quantidade de DNA de Neandertal em nativos americanos, de mais de 40.000 anos atrás, com testes de DNA acessíveis como os oferecidos pela 23andMe. Isso tudo demonstra que as afirmações do Livro de Mórmon sobre a origem dos nativos americanos não se sustentam diante das evidências genéticas. Vou concluir a análise do ensaio, que fala sobre a deriva genética. O ensaio diz: a deriva genética é a perda gradual de marcadores genéticos em pequenas populações devido a eventos aleatórios. Uma ilustração simples e frequentemente usada para ensinar esse conceito é: encha uma jarra com 20 bolinhas de gude, 10 vermelhas e 10 azuis. O jarro representa uma população e as bolinhas representam pessoas com perfis genéticos diferentes. Desenhe aleatoriamente uma bola de gude dessa população. Registre sua cor e coloque-a de volta na jarra. Cada sorteio representa o nascimento de uma criança. Desenhe 20 vezes para simular uma nova geração na população. A segunda geração poderia ter um número igual de cada cor, mas é mais provável que tenha um número ímpar de duas cores. Antes de desenhar uma terceira geração, ajuste a proporção de cada cor no frasco para refletir a nova mistura de perfis genéticos no pool genético. À medida que você continua desenhando, a mistura agora desigual levará a desenhos cada vez mais frequentes da cor dominante. Ao longo de várias gerações, esta deriva em direção a uma cor resultará quase certamente no desaparecimento da outra cor. Nessa imagem, a Igreja ilustra a deriva genética com esse exemplo que ela deu, de forma a induzir o leitor a crer que informações do DNA podem ser perdidos rapidamente. Ou seja, depois de sermos informados na seção de gargalo populacional que o povo do Livro de Mórmon foi exterminado pela guerra, agora somos informados de que a deriva genética poderia simplesmente eliminar seu DNA
da existência. O problema é que esta é uma ilustração enganosa. É fácil imaginar como 10 bolinhas de gude podem ser removidas aleatoriamente de um pote com 20. Se você supor que cada bolinha retirada conta como uma geração, são necessárias cerca de 50 gerações para eliminar as bolinhas vermelhas. Isso parece apoiar o caso deles, certo? Mas e se você dobrar o número de bolinhas? Se você usar 20 de cada cor, verá que são necessárias 4 vezes mais gerações. Isso aumenta geometricamente. Essa ilustração é uma simplificação extrema do problema real, porque o genoma humano não contém 20 pares de bases, mas 30 bilhões. Se você imaginar que cada bolinha de gude representa um par de bases, seria como tentar remover bolinhas de gude de um frasco do tamanho de São Paulo. Mesmo após muitos séculos, você ainda veria a representação de todas as cores, porque a quantidade de variação genética é enorme e está constantemente sendo misturada através da reprodução. A afirmação de que a deriva genética poderia simplesmente remover o DNA dos povos do Livro de Mórmon não é realista devido à enorme quantidade de variabilidade genética humana e à maneira como os genes são passados de geração em geração. Além disso, quando observamos o povoamento das Américas, encontramos evidências claras de que os nativos americanos descendem de antigos siberianos que cruzaram a ponte de Bering há cerca de 15 mil anos. Mesmo com milhares de anos de evolução e deriva genética, ainda podemos rastrear essa ancestralidade. Quando comparamos isso com a alegação do Livro de Mórmon de que os nefitas e lamanitas chegaram há apenas 2.600 anos, vemos que é muito improvável que seu DNA tenha sido completamente perdido ou mutado a um ponto irreconhecível. Estudos genéticos mostram que, mesmo após milhares de anos, a linhagem genética dos antigos siberianos pode ser diretamente ligada aos nativos americanos modernos. Portanto, não há razão para acreditar que o DNA dos nefitas ou lamanitas teria desaparecido tão rapidamente. Essa explicação deixa claro que a teoria da deriva genética, como uma justificativa para a falta de evidência do DNA dos povos do Livro de Mórmon, não se sustenta quando consideramos o funcionamento real da genética e os dados disponíveis. Fazendo agora algumas conclusões, gostaria de citar a opinião da geneticista Jamie Hennis Hand, mestre em ciências biológicas e genética pela BYU, que fez a seguinte consideração sobre esse ensaio da igreja de DNA no podcast Mormon Stories, cujo link está na tela. Eu sinto que é apenas intelectualmente desonesto. Diz que os perfis genéticos podem ser totalmente perdidos e as combinações que existiam podem tornar-se tão diluídas que são difíceis de detectar. E quero apenas enfatizar mais uma vez que, com computadores que conseguem lidar com 3 bilhões de pares de nucleótido difícil de detectar, já não é verdade. Nossa capacidade de detectar até mesmo os menores dados está crescendo a cada dia que esses computadores executam análises de dados. Por isso, quando a igreja conclui em seu ensaio dizendo que, por mais que os críticos e defensores do Livro de Mórmon gostariam de usar estudos de DNA para apoiar os seus pontos de vista, as evidências são simplesmente inconclusivas. Essa consideração é completamente equivocada e falsa. A evidência corrobora os críticos. E é por isso que a igreja teve que revisar a introdução do Livro de Mórmon. Agora, não ouvimos mais os profetas afirmarem que os lamanitas se tornarão brancos e encantadores ao se unirem à igreja e obedecerem aos líderes e mandamentos. Afirmar que o DNA é inconclusivo seria como afirmar que nossa compreensão em qualquer área científica é inconclusiva. Certamente continuaremos a aprender com o tempo, mas, como já destacado, o cenário está se tornando cada vez mais claro, sem mudanças significativas. Uma outra citação da geneticista Jamie Hennis Hand resume isso bem. Ela diz: não é que, à medida que aumenta a nossa capacidade de testar dados de DNA em busca de marcadores de ancestralidade, estamos obtendo qualquer tipo de imagem nova. Estamos apenas aprimorando. É quase como se inicialmente tivéssemos começado com uma imagem de 3 megapixels, e certamente havia algumas áreas mais escuras em algumas áreas mais claras. E quanto mais conseguimos, obtemos uma foto com resolução muito mais alta com o passar do tempo. Não houve nada que alterasse drasticamente a foto, a narrativa e a história das origens das populações indígenas. Em vez disso, está a aperfeiçoar, a redefinir e a tornar mais clara a imagem que já tínhamos compreendido. O geneticista Simon Sutterton, em seu livro sobre a análise do DNA do Livro de Mórmon, em um trecho faz a seguinte consideração: a aceitação da evidência molecular cria mais problemas para os santos dos últimos dias. Qualquer pessoa que leia as respostas vindas dos biólogos Sud descobrirá que eles não questionaram as evidências da colonização das Américas há mais de 13 mil anos, da ocupação da Ásia e da Austrália há cerca de 60 mil anos, e do surgimento de humanos na África há mais de 13 mil anos e 100 mil anos atrás. Os membros da igreja, que inicialmente estavam apenas curiosos sobre a questão do DNA israelita, são confrontados com desafios a outras crenças arraigadas, como a colocação de Adão e Eva na Terra
e uma colonização pós-diluviana, eventos que a maioria dos Mormons acredita terem ocorrido nos últimos 6.000 anos. A doutrina Sud afirma claramente que Adão e Eva viveram nas proximidades de Independence, Missouri, apesar das abundantes evidências de que todos os primeiros membros da família humana viveram na África subsaariana. Os apologistas Sud precisam explicar como os aborígenes australianos, os nativos americanos e muitos outros grupos nativos viveram continuamente em hemisférios separados durante dezenas de milhares de anos, sem serem perturbados por um dilúvio global. Durante esse vídeo, verificamos vários exemplos do mundo real que contradizem as alegações sobre DNA e o Livro de Mórmon. Essas evidências tornam a apologética em torno do DNA não apenas irracional, mas também ridícula quando se considera as afirmações do Livro de Mórmon e de Joseph Smith sobre o assunto. Antes da confirmação científica do DNA, líderes da igreja ensinavam que os nativos americanos eram descendentes diretos dos lamanitas. Um exemplo notável é o vídeo People of Destiny, lançado em 1988, que é direcionado especificamente aos chamados lamanitas pela igreja. Ao final do vídeo, são apresentados depoimentos de membros, incluindo uma citação que causa desconforto ao ouvinte. Vamos ver. We sit around the kitchen table every morning and read from its pages as a family. We have learned about a man named Lehi, about his son Nephi and Jacob. We have grown to love these men very much and learned from the Book of Mormon that we are their descendants, that we come from them. And because we love them so much, we have named our sons after them. This is Lehi. He is a very special young man, and this is Nephi. We are grateful for these men because we have given their names to our sons so that our sons can remember them. Em conclusão, fica evidente que o Livro de Mórmon distorce a identidade dos nativos americanos e polinésios, substituindo-a por uma narrativa falsa. Este engano é utilizado para atrair seguidores para a igreja, cujas premissas se mostram inconsistentes diante da evidência científica, como o estudo do DNA. Ao confrontar esses problemas, torna-se claro que as revelações proclamadas por Joseph Smith estão equivocadas. A tentativa de complexificar o assunto na apologética apenas obscurece a verdade, mas não consegue mascarar a falta de fundamentação dessas crenças. Em última análise, a análise desses temas essenciais aponta para a necessidade de uma avaliação crítica e honesta dos fatos, em vez de aceitar dogmas sem questionamento. Bem, nos vemos no próximo vídeo.